Olá, bem-vindo a mais um tutorial Sonico e hoje estaremos fazendo uma abordagem mais simples, porém muito útil. Hoje estaremos trabalhando com visões de atualização para a tabela. O primeiro passo aqui vai ser acessar a transação SE11 e nós vamos criar uma tabela de exemplo, que será utilizada para a visão de atualização. Vai ser um cadastro de clientes com frete grátis, vai ser um exemplo aí, vai ter vários clientes cadastrados nessa tabela e o cliente que estiver cadastrado nessa tabela não vai pagar frete. Tá inventando um exemplo prático aqui. Classe de entrega vai ser uma tabela de dados mestres, application table, e ela terá o display e atualização permitida de dados, certo? É importante marcar esse campo como allowed. Campos da nossa tabela. O mandante, por padrão. Vamos ter também o KUNNR, que é o número do cliente. Teremos o land1, que é o país, e o name1, que é o primeiro nome do cliente. Tá? Esses serão os nossos campos da tabela. Tanto que o foco aqui não é ensinar a criar a tabela, mas sim a criar a visão de atualização. Então não vou perder muito tempo explicando isso. Vou criar aqui nossas configurações técnicas da tabela. Ela vai ser uma tabela de dados mestres, vai ter tamanho 0, de 0 a 6.000, não vai ter mais registro. Ok, vou ativar a minha tabela. E a minha tabela foi ativada com sucesso. Agora, eu tenho essa tabela ZSK ABAP 107. Eu quero fazer uma transação para que o usuário possa cadastrar os dados de maneira amigável, sem ser pela SE16, que seria essa tela aqui. Tá? Essa aqui é a tela desenvolvedor. Então, para isso, a gente vai voltar aqui na SE11, a gente vai clicar em Utilidades, Table Maintenance Generator, ou gerador de tabela de manutenção. Nós vamos especificar o grupo de autorização que vai poder utilizar essa função de atualização. Nesse caso, esse NC é sem grupo, como você pode ver aqui, sem grupo de autorização. Nós precisamos especificar também um grupo de funções. Toda visão de atualização ela é gerada dentro de um grupo de funções. Para isso eu vou copiar esse nome aqui, eu vou na transação S80 e vou criar um grupo de função com esse nome. Então, function group, criar, e acabei de criar um grupo de função com esse nome. Eu vou ativar os includes standards que já vem nesse grupo de função. E eu vou informar esse grupo de função aqui no gerador de visão de atualização. Tipo de manutenção, one step e two step. Normalmente quando você tem muitas colunas numa tabela, você usa o two step. O que é o two step? Você tem todas as linhas dos registros. Ao dar um clique duplo sobre um registro único, ele vai para uma segunda tela que você vai possuir os campos daquele registro. Já o One Step, que é passo único, a atualização de cada coluna vai ser na mesma tela. Não vai ter essa do clique duplo para abrir em outra tela. Nós selecionamos aqui então passo único. Você pode clicar no botão para sugerir o número de tela. Tá? E ele vai te dar aqui que o número da tela de overview vai ser 1. Legal. Vamos agora clicar no botão de criar. Prepare que ele está gerando o código. Ele está gerando um programa que vai ser a visão de atualização para a tabela. Veja que ele já gerou a nossa visão de atualização. Como que eu executo a visão de atualização? Você vai entrar na transação SM30, vai colocar o nome da sua tabela e clicar em atualizar ou maintain. Repare que ele vai compilar o programa de atualização de tabela e esse é o programa que ele gerou automaticamente para com que o usuário cadastre os dados da tabela. Um exemplo aqui, eu quero cadastrar um dado novo, new entries, ele vai cadastrar o cliente e algumas outras informações. Ao clicar em salvar, ele vai salvar o registro na tabela Z, correto? Qual que está a grande sacada aqui? A gente vai fazer uma customização dessa função de atualização. Porque esse segundo campo país e esse terceiro campo nome 1
dependem única e exclusivamente do número do cliente. Sendo assim, eu quero que esses dois campos sejam preenchidos automaticamente e que eles não permitam input de usuário. Eu escolhi esse exemplo justamente por ter essa possibilidade. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Primeira coisa é entrar na transação S80. A gente vai, você vê aqui que no grupo de função que a gente acabou de criar e atribuiu na hora da geração da visão de atualização, ele já criou vários includes, várias telas. Tudo isso aqui foi criado na hora que você gerou a visão de atualização, certo? Inclusive a tela 0001, que é a nossa tela da visão de atualização. Então a gente vai abrir ela, vai clicar em Layout. Você pode ver aqui que todo esse código foi gerado automaticamente. Nós iremos selecionar o campo Customer, ativar o modo de edição. E o campo Customer será um campo de entrada. Tá? Agora o campo Land1, que é o país, não será um campo de entrada, será somente um campo de saída. E a mesma coisa para o campo Name1. Se eu ativar essa tela, você já pode reparar que os campos ficaram acinzentados, ou seja, eles não estão mais modificáveis. O usuário não pode mais inserir dados. Voltando na transação SM30, inserir o número da tabela e clicando em atualizar, repare que ao inserir novas entradas, o campo país e nome não aceitam mais nenhum input de dados. Legal, agora a gente precisa criar uma rotina para ler o número do cliente que foi digitado e ao pressionar Enter, automaticamente preencher os campos país e o campo nome com os dados correspondentes do cliente. Sendo assim, nós iremos entrar na transação SE54, que é a transação para gerador de atualização de tabela. Colocaremos o nome da nossa tabela, o nome da nossa visão. Selecionaremos objetos gerados e clicaremos no botão criar/editar. Repare que voltamos para a tela de geração da visão de atualização. O que nós iremos fazer agora? Vamos até o menu bar Environment, Ambiente, Modificação e entraremos na opção Events. Aqui, se o seu SAP estiver em português, existe uma falha de tradução que essa opção fica como horas. Sim, não tem nada a ver horas com evento. Mas, se você está logado em português, essa opção vai ser parecida com horas. Entrando na opção de eventos, clicar no botão Novas Entradas. Como que funciona essa configuração? Na primeira coluna você vai ter qual o evento que acionará na rotina. Então veja aqui que temos vários eventos standards, como por exemplo o evento 1, que é antes de salvar o dado no banco de dados, o evento 2, após salvar as informações no banco de dados. No nosso caso, estaremos utilizando o evento 5, que é na criação de uma nova entrada, ou seja, quando o usuário inserir o dado e dá Enter, ele inseriu uma nova entrada. Correto? Quando o evento 5 for chamado, ou seja, quando o usuário inserir uma nova entrada na visão de atualização, eu quero que ele chame a subrotina getCustomerData. Eu vou dar um Enter. Agora eu vou clicar nesse botão do editor ABAP, dar um Enter novamente, ele vai criar um include para mim. E nesse include eu vou declarar a minha subrotina com o mesmo nome que eu cadastrei na tela anterior. Então será form getCustomerData. Como que funciona aqui dentro desse form? Você tem acesso aos dados que estão sendo inseridos na visão de atualização, pois elas ficam armazenadas na variável com o mesmo nome da sua tabela. Então, digamos que a sua tabela tem o nome zsk_abap107. Essa estrutura armazena o nome dos campos que estão sendo preenchidos. Como assim? Vamos desenvolver nosso código. Eu quero que ele dê um select no campo land1 e name1 from KNA1. KNA1, para quem não sabe, é a tabela mestre de clientes. Into corresponding fields of CSK_ABAP107. Ou seja, ele vai pegar o campo land1
e passar para o campo ABAP107-lend1. Vai buscar o campo name1 da KNA1 e passar para a nossa estrutura ABAP107-name1. Where, ou seja, para o cliente, KUNNR igual VSK ABAP107 KUNNR. Se size VRC for diferente de 0, ou seja, este cliente não foi encontrado, a gente aproveita para fazer uma validação. Message cliente não encontrado. Type E. Vamos ativar o código. Houve um erro de digitação. Faltou o comando single aqui para especificar que eu estou pegando somente um registro do banco de dados. Vamos ativar novamente nosso programa. Então, o campo lend1 e name1 da nossa estrutura estão bloqueados para input do usuário, certo? O campo KUNNR não. Então, o usuário vai preencher o campo KUNNR. Ao pressionar Enter, ele vai entrar dentro dessa subrotina. Ele vai buscar na tabela KNA1 o país e o nome do cliente e vai popular a nossa estrutura ABAP107. Caso o cliente não seja encontrado, uma mensagem de erro será exibida. Legal? Vamos colocar um ponto de parada aqui só para entender melhor. Ainda não vai dar para pôr, tem que gerar o programa novamente. Só dar um back aqui para vocês verem. Então, recapitulando, ao evento 5 ser acionado, ou seja, toda vez que o usuário inserir uma nova entrada na tabela, a subrotina getCustomerData será acionada. Aqui ele vai entrar no nosso código, correto? Vamos dar um save. Não esquece de dar save. Vou voltar aqui. Aqui a gente precisa fazer um trocadilho. Nós vamos entrar na SE80. Dentro do módulo de função da sua visão e atualização, você vai clicar com o botão direito e vai selecionar ativar. Porque a sua rotina ela fica inativa. Mesmo você ativando ali, o programa que chama ela fica inativo. Então, se você executar a SM30 sem fazer esse procedimento, ele vai dar dump. Fazendo isso, você garante que todos os objetos do seu grupo de função estão ativos. Legal. Se voltarmos agora na transação SE54, acredito que já conseguiremos colocar o ponto de parada no nosso código. Vamos em modificação eventos novamente. Selecione o nosso módulo de nosso subrotina e vamos colocar um breakpoint nele. Legal, agora funcionou. Vamos acessar a transação SM30 e colocar a nossa tabela e clicar em atualizar. Inserir novas entradas, eu vou selecionar um cliente aleatório aqui. Vou dar um Enter. Veja que ele parou no nosso ponto de parada, ou seja, no momento que eu dei o Enter, o evento 05 foi chamado e esse evento sendo chamado ativou a nossa rotina getCustomerData. Repare que dentro desse programa nós temos acesso aos ESK ABAP107. Podemos ver que essa é a estrutura que o usuário está preenchendo na tela. Veja que você tem no campo KUNNR qual foi o cliente digitado. Então ele vai buscar na tabela KNA1. Você repara aqui que ele encontrou o país e o nome. E simplesmente populando essa entrada, essa estrutura, vou dar um F8 aqui, ele já vai aparecer automaticamente nos campos. Vamos testar aqui um outro cliente. Dá um Enter, tirar esse ponto de parada. Ele preenche automaticamente os campos. Só mais um. E assim que funciona a criação de eventos em visão de atualização. Se eu clicar no botão salvar, ele vai inserir no banco de dados, tá? Para você ter certeza, se você não acredita na atualização, você entra na transação SC16N, joga o nome da sua tabela, dá um executar, você vai ver todos os dados cadastrados. Esse dado único aqui, ele está sem país e sem nome porque ele foi inserido antes da nossa regra de validação. Uma coisa que faltou a gente testar foi o cadastro de clientes que não existem. Vamos colocar aqui um cliente qualquer, ao pressionar Enter, ele vai me retornar a mensagem cliente não encontrado. Tudo isso foi configurado na subrotina getCustomerData.
Legal? Agora nós precisamos criar uma transação para acessar essa visão de atualização, porque provavelmente o usuário não terá acesso à transação SM30. Como criamos uma transação para entrar direto naquela tela? Copie o nome da sua tabela, da sua visão de atualização, vá até a transação SE93 e aqui nós iremos criar uma transação. No meu caso, vou criar com o mesmo nome da tabela. Criar transação. Ela será uma transação de parâmetros. Tá? Ok. Opa, desculpa, a transação já existe. Eu vou deletar ela aqui. Eu estava usando para teste. Uma transação de parâmetros. O que essa transação vai fazer? Ela vai chamar uma segunda transação, ou seja, ela vai chamar a transação SM30 e ela vai pular a primeira tela. Legal? Só que assim, a primeira tela possui dados que precisam ser preenchidos. Como você configura esses dados que serão preenchidos na primeira tela? Através desse table control de valores padrões. É praticamente um batch input que essa transação de parâmetros faz. Então, eu estou colocando aqui o campo ViewName receberá o nome da minha visão e a variável update receberá um x. Ou seja, ele vai entrar na SM30, vai preencher o campo ViewName com o nome da minha visão e vai apertar o botão update, certo? Eu vou salvar essa transação, vou executar ela. Repare que ela já entra diretamente na minha visão de atualização. Vamos voltar aqui, zsk underline ABAP 107. Veja que ele entra automaticamente na nossa visão de atualização. E vocês como podem ver, a edição dos registros é bem intuitiva, o usuário não vai ter nenhum problema nessa parte, tanto que foi feito justamente para isso, legal? E permite com que o ABAP crie validações para campo, bloqueie determinados campos, faça verificações, consistências. Então é extremamente legal o uso de visões de atualização para tabela. E é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Curtam a minha página no Facebook e até a próxima.